Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo e hoje vamos gravar um vídeo para mostrar para vocês a importância da gente conhecer bem as musculaturas que a gente vai trabalhar em determinados exercícios. Ou, mais precisamente, quando a gente imagina que um determinado exercício vai trabalhar uma musculatura e, na verdade, não é esse o músculo principal daquela atividade. Pode parecer besteira, né? Porque a gente tem a sensação, a gente tem ali a visualização do que está acontecendo, mas muitos exercícios hoje, ainda hoje, são feitos de forma equivocada, no sentido de acharmos que uma musculatura está sendo o músculo-alvo, o músculo principal daquele exercício, quando na verdade é uma outra musculatura que está trabalhando mais do que aquele músculo que a gente imaginava, e isso pode gerar grandes problemas para a nossa saúde. Tá? Vocês estão vendo aí na tela, tem aí a imagem de uma pessoa, né, ou pelo menos de um esqueleto com algumas musculaturas, apoiado naquilo que representa aquelas pranchas abdominais, pranchas verticais de abdominal que a gente encontra em praças, encontra em academias e etc. Tá? Então vamos dar uma olhada no vídeo e vamos ver exatamente do que a gente está falando. Então aqui a gente tem o boneco preparado para realizar uma ação, vamos dar um play aqui e ele vai começar a realizar essa ação. Esse é o primeiro detalhe interessante, pessoal. Reparem que só quando os joelhos, né, e os quadris estão a um pouco mais de 90 graus, é que o abdômen, o reto abdominal, ele aparece na tela, ou seja, somente a partir da angulação de acima de 90 graus. Até essa angulação estar acentuada o suficiente para fazer com que haja uma rotação posterior de quadril e esse quadril suba a sua região anterior, que a gente chama de pubis, em direção ao tórax, essa musculatura não havia sido trabalhada, certo? Então vamos dar continuidade aí. Aqui a gente está vendo aí justamente a musculatura abdominal, né? O bonequinho tirou ela. E aqui a gente vai estar vendo dois músculos, três na verdade, bem importantes nesse trabalho. O iliopsoas, que é esse músculo que passa aqui por dentro da cavidade pélvica, juntando-se com esse músculo que é o psoas. Então aqui o ilíaco, que é esse músculo que fica aqui nessa região da pelve, e o psoas, que é um músculo que usa como ponto de fixação as vértebras lombares, todas elas, desde L1 até L5. Quando passamos aqui da região da virilha, do ligamento inguinal, a gente tem a junção dos dois e aqui nós temos o iliopsoas. Mas enfim, a gente fala psoas, que é uma forma mais comum de a gente chamar esse músculo. Juntando-se a eles nessa ação, nós vamos ter o reto da coxa e esse músculo aqui que será um auxiliar, que é o sartório. Reparem que o que acontece nessa ação? Essa ação é uma ação de flexão de coxa, quando nós levantamos o joelho, trazendo ele em direção ao nosso peito. E nessa flexão de coxa, quem vai estar trabalhando principalmente serão os músculos que realizam a flexão da coxa, e não os músculos abdominais. Vocês vão falar, mas eu sinto o meu abdômen trabalhar. E aí a gente vai ver por que a gente sente o abdômen trabalhar. Tá? Então que fique claro aqui, reto da coxa, o psoas e o sartório são os músculos principais desse trabalho. Quando nós realizamos a flexão da coxa, pessoal, a flexão da coxa femoral, levantando o joelho em direção ao peito, o nosso quadril, por uma questão de tensão desses músculos sartório, reto, que usam como ponto de fixação justamente a nossa crista ilíaca, ou popularmente conhecido como bacia, se projeta anteriormente. Além disso, o iliopsoas, por tensão, traciona as vértebras lombares para frente e para baixo. E aí vocês vão reparar que nesse momento de transição entre 180 graus para chegar a 90 e depois realmente alcançar o reto abdominal, nós vamos ter aqui um aumento da lordose lombar. Inclusive o nosso bonequinho aqui, né, o nosso explicador, ele fica
pasmo com a ação, porque nesse momento nós tivemos aqui uma ação muito grande de tensionamento, principalmente da parte posterior da nossa coluna, das vértebras, que entram em compressão posterior e podem, inclusive, em situações de mais agravo, de pessoas que tenham lesões ou propensão a lesões mais sérias, gerar aí pinçamentos nervosos e causar seríssimos problemas de coluna. Tá? E por que a gente sente com que o abdominal trabalha? Porque o corpo é inteligente e no momento que você projeta o seu quadril anteriormente e automaticamente faz uma hiperextensão e um aumento da lordose lombar, a musculatura de reto abdominal, transverso abdominal e oblíquos entram em contração para proteção dessa coluna. Mas não é uma contração semelhante à que está havendo aqui, de ação primária, é uma contração de defesa. E é uma contração com uma atividade elétrica nessa musculatura muito grande. É comum que a gente sinta o abdômen, mas não é o abdômen que está sendo trabalhado nessa ação. Ah, mas eu sinto o abdômen, posso fazer? Vamos primeiro ver uma outra imagem. O grande problema de você realizar demais esse tipo de trabalho é você gerar encurtamentos nessas musculaturas, no sartório, no reto da coxa e no ilipsoas, e manter-se em hiperextensão e aumento da lordose lombar constantemente, como a gente vai ver nessa imagem agora. Então aqui é o psoas em estado normal de tensão, e aí as vértebras lombares estão completamente estáveis, e aqui é o psoas numa situação de encurtamento, numa situação de tensionamento além daquilo que deveria. E aí você vai reparar que a parte anterior das vértebras, além de estar um pouco mais abertas e posicionadas mais anteriormente, a parte posterior está se aproximando demais. Isso é muito perigoso, porque entre cada conjunto vertebral nós temos um filamento nervoso que vai inervar toda a região muscular, daqui para baixo, saindo por um forame, e esse forame pode ser pressionado ao ponto de tocar esse nervo e gerar um grande problema, uma inflamação nervosa, gerar um formigamento, uma parestesia, enfim, uma série de problemas que nós temos aí a níveis de coluna. Tá? Então, voltando aqui um pouquinho o vídeo, para a gente poder discutir, fazer ou não fazer esse exercício. Bom, o que eu costumo dizer sempre é, primeiro, não é um exercício para quem é iniciante. A pessoa tem que ter um controle muito grande da parede abdominal, e para isso precisa de ter percepção corporal, tem que ter uma consciência corporal maior, para já iniciar o movimento de flexão de coxa com essa parede abdominal em contração, para que quando o nosso ilíaco aqui, quando a nossa pelve começar a se anteriorizar, aumentando a lordose lombar, seja bloqueado essa ação. Tá? Segundo, sempre recomendado, faça de 90 graus para cima. É melhor? Sim. É menos lesivo? Sim. Mas é totalmente seguro para que não haja lesão? Não, não é. Mas entre uma ação e outra, aquela que tem menos propensão à lesão é a melhor de ser feita. E terceiro, se você tiver outras opções de trabalho abdominal, que faça. Trabalhos que vão realizar exatamente a ação que você quer. Contrair os músculos reto abdominal, oblíquos internos e externos e os transversos do abdômen, tá? E eu falo sempre no plural porque são sempre em par, direito e esquerdo. Porém, se você quer uma ação mais contundente dessa musculatura, procure aí com um profissional que lhe atende, ou procure vídeos na internet, enfim, procure, pesquise e faça exercícios abdominais que sejam seguros. Esses a gente tem uma tendência a realizar porque vê as pessoas fazendo, ou porque tem a sensação de que está trabalhando muito, mas eles são muito perigosos. E um terceiro ponto é, quem já teve dor lombar, quem já passou por uma situação de quadro álgico na região lombar, quem já teve uma crise de hérnia de disco, quem já teve qualquer tipo de problema, não faça. Porque talvez você não tenha um diagnóstico ainda, né, de uma protusão discal ou de uma desidratação de discos, de um desgaste na região da coluna, mas pode ser que ele esteja lá. E numa ação como essa, de um trabalho que está visando aí uma estética abdominal melhor, você pode de repente se lesionar
e não conseguir atingir os objetivos que você quer. Tá certo? Então, a gente tem que deixar claro aqui nos nossos vídeos que a intenção é: fique informado, fique saudável. Então tá aí mais uma informação, espero que gostem e até a próxima, pessoal.